Música, por favor. Obrigado, senhor José Manuel. Vamos agora às perguntas dos conferencistas. Já temos uma ali. Boa tarde. Minha pergunta para o professor Assad é com relação ao plantio direto. Você falou sobre as raízes, preservação do solo, e o que você entende ou poderia contribuir falando sobre o plantio direto, que é uma prática de conservação do solo, de melhoria na emissão de gases e produtividade agropecuária. Alô? Bom, boa pergunta. O plantio direto foi a primeira tecnologia que a gente recomendou já em 96 para baixar o prêmio do Proagro. Tá? Então, assim, plantou com plantio direto é 0,5% a menos, porque a gente garantia a redução dessas perdas. O que se ganha com plantio direto? Você ganha uma melhoria na biota do solo, aumento da matéria orgânica, retenção de água e redução de emissão de gás de efeito estufa. É uma maravilha, se bem feito. Tá certo? Então, eu lembro que até num determinado momento, com o ministro Reinaldo Stefanes, a gente discutia, não, plantio direto, claro, de qualidade. Então, a gente tem hoje, voltando algumas discussões antigas, né? A gente está voltando a isso, dizendo, olha as plantas de cobertura, coloque as plantas de cobertura, vamos melhorar o plantio direto. Se isso acontecer, a gente reduz as perdas, com certeza, com toda certeza. Bem, enquanto chegam mais perguntas, o doutor Eduardo já falou um pouco, mas eu gostaria de escutar um pouco a sua visão para o resto da região. Quais seriam medidas de adaptação, né, para a mudança climática aplicáveis à agricultura? Você coincide com a visão do doutor Eduardo, que foi apresentada ali? Sí, por completo. Me parece que muchas de las medidas que ya fueron expuestas por el doctor Eduardo se pudieran incluir como medidas específicas para los pequeños agricultores. En la región de Centroamérica, México, el sudeste mexicano, y que coinciden también con las estrategias AFOLU. ¿Sí? Agricultura, forestería, cambio en el uso del suelo, que han sido también recomendaciones internacionales. Me parece que justamente mucho de lo que planteó el doctor en términos de rotación de cultivos enriquece muchísimo la calidad de las tierras y sería también un elemento clave para el sostenimiento de los rendimientos agropecuarios. Me parece también importante aprovechar las innovaciones tecnológicas en la generación de semillas que sean resistentes a la temperatura, a las condiciones de aridez que ya vimos que van a ser mucho más claras en los territorios. Y me parece entonces que utilizar esas semillas que son más resistentes a las sequías, por ejemplo, ayudaría muchísimo a que los pequeños productores puedan resistir en una primera instancia a estos meses secos, a estos días sin lluvia. Y por supuesto que algo muy básico que pareciera que ya debiera existir en muchos países o estados, no lo existe, por ejemplo, en Centroamérica, que son los distritos de riego. Es algo tan básico, ¿verdad?, que pudiéramos estar pensando, pero eso increíble que en nuestros países estemos todavía adoleciendo de ese tipo de tecnología que ha sido pues, muy utilizada, por ejemplo, en los estados del norte de México, pero en Centroamérica no se utiliza porque
Entre otras cosas, las situaciones financieras, fiscales, los estados se quedan sin recursos y con lo que primero que cortan son con los presupuestos en infraestructura, en las carteras de agricultura, ganadería, y esos han sido proyectos olvidados. Y entonces ahora los pequeños, medianos productores dependen mucho de los patrones de precipitación. Doutor Eduardo, não nos sobra muito tempo, mas eu queria provocar rapidinho. Eu acho que das últimas 4 safras no Rio Grande do Sul, pelo menos 3 nós tivemos perdas, né? Tivemos um cenário desafiador aí. O que você acha que é o futuro do seguro nessa região? E um gancho também, aí, aproveitando sua experiência, como o ZARC ajuda nisso aí. Essa é uma discussão que me incomoda um pouco, porque tem 25 anos que nós estamos falando que a região é extremamente vulnerável e que era preciso mudar aquele sistema de produção, né? E eu fiquei profundamente chocado, chateado e quase deprimido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul o ano passado, porque foi dito, a famosa, né, parodiando o título do livro do Garcia Marques, foi A Crônica da Morte Anunciada. Todo mundo falou, todo mundo sabia que como é que um Estado que só mantém 7% da cobertura vegetal natural vai estar imune a inundações. Como é que um Estado que 440 municípios tem menos de 20% de proteção em áreas de proteção permanente? Vai ter inundação. As secas estavam acontecendo repetidas vezes. E a gente foi lá repetidas vezes, avisando. Não foi só eu, os colegas do Rio Grande do Sul, que eu tenho uma admiração enorme por todos. A minha escola foi baseada na escola do Rio Grande do Sul. A escola de manejo e conservação de solo foi baseada na escola do Rio Grande do Sul. Como é que a coisa fica daquele jeito? Por que fica daquele jeito? Como é que corrige isso? Eu, particularmente, discordo do governador. Tá? O governador do Rio Grande do Sul disse que vai resolver com irrigação. É a famosa bala de prata que foi apresentada aqui. Irriga que não perde mais. Não concordo. O problema é muito mais profundo. Tem que revegetar, tem que proteger as áreas de preservação permanente, temos que buscar espécies que sejam geneticamente adaptadas àquela situação e, principalmente, adotar essas práticas que estão sendo ditas aqui, que não estão sendo adotadas lá na sua grande maioria. Agora, sempre tem luz no fim do túnel. Eu tive, por diversas vezes, lá em congressos, lá em Nomitox, né, capital mundial da agricultura de precisão. Algumas vezes eu saí de lá corrido, porque eu falava em mudança climática, né, não é que é isso não existe, não sei o quê. E esse ano, a tônica da feira foi mudança climática. Então, alguma coisa está acontecendo. O pessoal percebeu. Não precisava doer tanto. Não precisava doer tanto para perceber que alguma coisa tem que ser feita. E dá para fazer. É possível fazer. De novo, não tem solução, não tem bala de prata. Vou irrigar que eu vou resolver o problema. A pergunta que eu fiz imediatamente é, tem água? Tem água para irrigar essa quantidade enorme de agricultura que vocês têm aí? Então, assim, dá para reduzir a perda? Dá. Agora, tirando um pouco o Rio Grande do Sul do foco, porque lá esse desastre chamou a atenção do mundo inteiro. A faixa de vulnerabilidade do Brasil começa no sul do Mato Grosso do Sul, desce pelo noroeste do Paraná, passa por Santa Catarina e desova no Rio Grande do Sul. Essa é uma faixa de muita vulnerabilidade. É aí que eu peço encarecidamente às seguradoras que, se forem fazer seguro, exijam tecnologia adequada para isso, que permita que a adaptação seja feita e que não haja perda. Em situações muito conflitantes, eu vi gente que adotou isso, perdeu 15%, secas muito fortes. Quem não adotou, perdeu 30%. Meu Deus, não tem seguro que sobreviva a isso. Então, é isso, tem que induzir. Eu vejo o seguro como um indutor tecnológico. Se a gente conseguir fazer isso, e não só um vendedor de apólice, se for um indutor tecnológico, a gente vira o jogo rápido, mas tem que falar. Eu só te financio se você fizer direito. Se não fizer direito, procura outro.
Essa é uma posição radical, mas a gente passou por várias situações como essa no Brasil e deu certo. Todas deram certo. Muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, colega José Manuel, por sua contribuição. Eu gostaria de concluir, então, finalizar esse painel, falando um pouco do papel de cada ator dentro desse cenário desafiador, né? Começando pelo nosso mercado, as seguradoras têm um papel fundamental, que é na recuperação pós-desastre e, como já tinha dito antes, na resiliência comunitária. Com segura, é possível capacitar as comunidades rurais a manter e ampliar a sua estrutura funcional. Eu não posso passar aqui sem falar dos resseguradores, né? Tem um papel intuitivo, que é a absorção dos impactos financeiros das economias locais, né? O impacto financeiro desses eventos nas economias locais e pulverizando eles numa carteira global, mas tem um papel importante, que é a troca de know-how, a troca de conhecimento. Por exemplo, nós, dentro da Renove, temos uma equipe dedicada de doutores, de estudiosos, só estudando o impacto dessas mudanças em nossas curvas de predição, em nossos modelos de predição de frequência e severidade desses riscos por região. Então, acho que isso capacita, né, o mercado a manter a sua força financeira, né, mantém a solvência do setor. Registrei aqui também, no setor da agricultura, como mencionado por vocês, implementar práticas mais sustentáveis, né? Agricultura de conservação, uso de variedades mais resistentes à seca, sistemas de irrigações mais eficientes, acho que por aí. Senão, não ganhamos tempo para nos adaptarmos, né? E, por último, acho aproveitar o tempo aqui para registrar, deixar a mensagem que nada disso vai funcionar se dois atores aqui também não começarem a se movimentar, que é a sociedade civil e os governos, né? A sociedade civil melhorando seus hábitos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? Isso é fundamental. E os governos implementando e melhorando melhores políticas de sustentabilidade, voltado a mudanças climáticas, né? Sem isso, eu acho que a gente não vai conseguir garantir a segurança alimentar de gerações futuras. Acho que é isso. Agradeço a presença de todos. Obrigado pela oportunidade. Música, por favor.